Como saber se seu ente espiritual está em paz? Revelações celestiais de Chico Xavier. Na pequena cidade de interior, a igreja de São José brilhava como um farol de esperança. A paróquia, com suas paredes de pedra antiga, servia de abrigo para muitos, mas ninguém carregava em seu coração a fé vibrante de Maria. Aos 50 anos, ela era o pilar da comunidade, sempre pronta a oferecer conforto e amor. No entanto, quando seu esposo, José, partiu deste mundo de forma abrupta, um abismo se formou entre ela e o céu. Ele está em paz? Meu amor está sendo cuidado no céu? Maria questionava a Deus em lágrimas, enquanto o luto a consumia. As noites passaram a ser longas e sombrias. A cada oração, ela buscava respostas nas Escrituras, sentindo-se cada vez mais perdida. Mas algo inexplicável começou a acontecer. O padre Carlos, homem de fé e carisma em abundância, percebeu a dor de Maria e decidiu ajudar. Ele começou a organizar vigílias, e a comunidade, em um primeiro momento cética, começou a se mobilizar em torno de Maria, ansiosos por um milagre que poderia trazê-los para mais perto dos mistérios do além. Então, aconteceu algo extraordinário. Um amigo de José, gravemente doente, se levantou curado após receber a oração de Maria. A vida, que parecia tão frágil, renasceu. Os murmúrios de agradecer a Deus na paróquia ecoavam, e uma nova esperança florescia no coração do povo. Este é o poder da fé, diziam todos, e as orações de Maria começaram a ressoar. Mas o que Maria não sabia era que as respostas que tanto ansiava estavam se aproximando dela. Em uma noite de oração, cercada por amigos e olhos esperançosos, Maria se viu em um estado de êxtase. Luzes brilhantes dançavam ao seu redor e uma onda suave de paz a envolvia. Foi então que a presença de José apareceu diante dela, radiante e serena. Maria, tudo está bem, eu estou em paz e suas preces me alcançam, disse ele, com uma voz que parecia tocar a alma. Maria mal podia acreditar. Seria verdade ou fruto de sua dor e desejos? Seu coração palpitava e a dúvida a consumia. E se eu estiver apenas enganando a mim mesma? Pensou, enquanto a luz ao seu redor pulsava em um ritmo suave. Aquela experiência transcendia tudo o que ela já conhecia. O povo ao seu redor, testemunhando a cena, murmurava em admiração, agora sem dúvida sobre a vida após a morte. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. As visões de José tornaram-se constantes. Ele trazia mensagens de amor e esperança em momentos mais desafiadores. Cada visita sobrenatural deixava Maria em altos e baixos emocionais. Enquanto isso, a comunidade se unia em oração, sentindo que algo divino estava em movimento, e a fé ganhava corpo e forma. Mas as mensagens começaram a ficar enigmáticas, desafiando a lógica e a razão. Certa noite, em um fervoroso momento de oração, a última visão de José se revelou. Maria ficou em estado de choque e esperança, quando ele, mais uma vez, apareceu para lhe trazer uma mensagem que prometia revirar seus conceitos sobre vida e morte. Maria estava em um dilema sagrado, sabendo que esta revelação poderia transformar a fé de muitos, mas também poderia gerar dúvidas profundas. O que realmente José lhe disse? Com a luz piscando intensamente ao seu redor, um novo capítulo de sua vida de fé se anunciava, mas Maria estava prestes a descobrir se tinha coragem suficiente para compartilhar o que viu. Enquanto Maria se debatia em seu dilema, um turbilhão de sentimentos a invadia. A luz ao seu redor pulsava como um coração batendo com vida própria. O que poderia ser tão poderoso a ponto de mudar sua percepção de tudo? As palavras de José ecoavam em sua mente, mas ela hesitava. Era um fardo grande demais para carregar sozinha, mas seu coração sabia que guardar aquele segredo poderia ser um erro. As vigílias na igreja continuavam e a comunidade esperava ansiosamente por um novo vislumbre do sobrenatural.
Maria agora tornava-se uma referência, uma sentinela de esperança, mas tudo isso pesava sobre seus ombros. Amiga de tantos, ela sabia que havia uma linha tênue entre esperança e desespero. Cada oração recitada, cada olhar cheio de expectativa era um lembrete do que estava em jogo. "Maria, você parece distante", disse Clara, uma jovem do grupo de oração. "Podemos orar juntas?" A preocupação nos olhos de Clara era genuína e Maria não podia decepcioná-la. Assim, mais uma vez, elas se uniram em prece, buscando o conforto de Deus. Enquanto Maria se concentrava, uma onda de paz não só a envolvia, mas parecia emanar de dentro dela, como se a própria luz de José a fosse preenchendo. Naquele momento, decidiu que não poderia mais silenciar, não quando tantas vidas estavam em jogo. A fé coletiva da comunidade era vibrante, era hora de revelar o que seu coração havia guardado. Na próxima vigília, sob o brilho suave das velas e o cheiro do incenso, Maria fez o que nunca pensou que conseguiria. Com a voz trêmula, mas firme, começou a compartilhar a experiência que mudou sua vida. "Meus queridos irmãos e irmãs, venho diante de vocês não apenas como Maria, mas como alguém que recebeu uma mensagem do além." Os murmúrios na congregação se intensificaram e a atmosfera ficou eletrizada. Maria falava sobre seu encontro com José, como ele estava em paz, e as palavras que ele havia deixado ecoando como um hino de amor. As expressões nas faces dos fiéis variavam entre incredulidade, esperança e uma emoção palpável. "A vida não termina", ela disse, com lágrimas escorrendo pelo rosto. "A vida continua. Amor e luz nos cercam, mesmo após a morte." A cada frase, a tensão se dissolvia e o grupo se unia mais. Sentiam que algo grande e divino estava acontecendo. Mas para Maria, a verdadeira revelação ainda estava por vir. Era como se uma nova luz estivesse apenas começando a brilhar em sua vida. Uma luz que prometia iluminar não apenas seu caminho, mas o de muitos outros. A comunidade se constrangia com suas palavras, tocada por uma verdade que até então permanecia oculta. Elas estavam prestes a descobrir que a jornada de Maria era um canal para algo muito maior. Enquanto as orações se intensificavam e um novo fervor se espalhava, Maria sentiu uma presença. Uma energia sutil e abençoada envolveu a sala, e a sensação era de que outra mensagem estava a caminho. O coração dela pulava, pois sabia que, assim como os discípulos no Pentecostes, algo extraordinário estava prestes a ser revelado. Mas antes que ela pudesse digerir todos aqueles sentimentos, uma nova visão surgiria. A luz que emanava traria uma mensagem precursora de algo que poderia mudar tudo. "O que posso fazer agora?" Maria questionou, ansiosa e expectante. E com isso, um mistério profundo começou a se descortinar diante dela. Algo que poderia redefinir a essência da fé daquela comunidade. Será que ela teria coragem suficiente para acolher essa nova revelação? O silêncio tomou conta da igreja, como se o próprio ar estivesse esperando a próxima ação de Maria. O cheiro do incenso se entrelaçava ao som suave das vozes que agora recitavam um cântico de adoração. Um ambiente sagrado, onde a esperança fervia e onde a dúvida começava a ceder espaço ao agir de Deus. Maria fechou os olhos. A luz que ela havia sentido crescia com força dentro de seu ser. Era um calor acolhedor, como se algo celestial estivesse lhe fazendo companhia. Sua mente se encheu de imagens do que poderia ser, uma visão do futuro, algo que tocava seu coração de uma maneira profunda e inexplicável. Algo que queria ser compartilhado, mas que agora parecia verdadeiro demais para ser revelado. "Que mensagem é esta que vem de mim, Senhor?" ela sussurrou, a voz quase um murmurinho. Uma corrente de segurança atravessou seu corpo e as palavras a abraçaram. "Fale, minha filha, prepare seu coração." Com um golpe de coragem, Maria olhou para a congregação. O pavor da incerteza ainda estava lá, mas agora era misturado com uma curiosidade vibrante.
Eu sinto que algo está prestes a acontecer, disse, com a confiança crescendo em seu peito. Algo que não é só sobre mim, mas sobre todos nós. Os rostos a encaravam, a maioria tão ávida quanto assustada. Mas em meio a isso, ela viu Clara, a jovem que a apoiava. Os olhos dela brilhavam, cheios de fé. Essa imagem deu a Maria a força que precisava. José me falou sobre a paz e como podemos acessá-la. Ele disse que há um propósito em nossa dor e que devemos acreditar na ressurreição do nosso amor, não apenas como uma promessa, mas como uma realidade. O fervor começou a despontar. Ele nos deseja reunidos, nunca separados, e as ligações que criamos aqui são eternas. As pessoas começaram a sussurrar entre si, emocionadas. Elas refletiam sobre as palavras de Maria, algumas choravam, outras sorriam. Era uma mistura de lágrimas e risadas, um novo olhar sobre a vida e a morte, sobre a dor e a esperança. Então, uma brisa suave atravessou a igreja, como se trouxesse consigo a respiração do próprio Deus. Maria sentiu a atmosfera mudar. A luz que emanava antes só de dentro dela parecia agora preencher todo o espaço. Era como se cada oração, cada lágrima e cada sorriso tivessem se unido em uma sinfonia divina. E se eu contar sobre a luz que vejo na escuridão, Maria pensou, a ideia crescendo em seu coração. E se ao aceitarmos essa nova mudança, podermos ver o brilho das promessas se cumprindo? Aquela visão a preenchia, e ela então começou a falar sobre a importância de acolher as perdas e permitir que o amor continuasse a guiar seus caminhos. Os fiéis estavam completamente hipnotizados. A cada palavra que Maria pronunciava, os olhos de todos brilhavam um pouco mais. As pessoas começaram a compartilhar suas próprias histórias de dor e superação, e aos poucos a comunidade se uniu como um só. Era um poderoso testemunho do que significava fé em meio ao sofrimento. Mas no fundo, um eco pulsava na alma de Maria. Uma voz suave e firme a chamava de volta. Ainda há mais, parecia dizer. O que mais ainda estava à espera? O que mais ela precisava revelar? Nesse momento, Maria fez uma oração silenciosa, pedindo clareza. E ao abrir os olhos, ela soube que a resposta estava a um fio de sua próxima revelação. O que ela ainda não havia compartilhado ecoava dentro de seu ser, pronto para ser liberado. E a pergunta ficou no ar. O que mais José quis que eu soubesse? A luz a rodeava e a expectativa crescia. Maria estava prestes a descobrir uma nova camada de sua jornada espiritual, algo que poderia mudar cada um dos que estavam ali reunidos. Qual seria essa revelação? Maria olhou para a congregação e a customização da luz ao seu redor parecia dançar, tocando os rostos esperançosos dos presentes. A intensidade daquela atmosfera não era apenas palpável, mas transformadora. Era como se uma nova aurora estivesse surgindo, trazendo clareza e vida a cada canto da igreja. As emoções brotavam e, em um impulso genuíno, Maria sentiu seu coração pulsar mais forte. Amigos, começou, com a voz vibrante, o que me foi revelado não diz respeito apenas a mim, mas a cada um de nós. Os rostos, antes incertos, agora refletiam a luz da promessa, uma luz que parecia encorajar a alma a se abrir. José, em seus ensinamentos, me falou sobre a paz que transcende o entendimento humano, um amor que vai além da morte e da separação. Precisamos acolher essa paz. Ela é como um manto que nos envolve, que nos conecta em um nível que desconhecemos. Maria continuou, enquanto as pessoas na multidão começaram a assentir, os olhos cheios de lágrimas de alegria e esperança. E então, a visão que se formava em sua mente se tornou uma onda de palavras. O mundo é repleto de desafios, mas cada um deles é como um degrau em nossa jornada espiritual. Precisamos abraçar cada dor, cada dificuldade como oportunidades de crescimento. José dizia que a verdadeira paz vem quando reconhecemos que estamos todos interligados. A dor de um é a dor de todos, e a alegria de um é a alegria de todos.
As vozes começaram a ressoar em uníssono, algumas pessoas se levantando para testemunhar suas próprias experiências de transformação. Clara, ao lado dela, levantou a mão. Maria, essa paz que você fala, eu a senti quando... E compartilhou como encontrou força após a perda do pai. O testemunho dela acendeu uma chama coletiva. Maria viu as expressões de cada um se transformarem, como se um véu estivesse sendo levantado. Cada palavra era um eco do que todos sentiam, um grito do coletivo, aos poucos quebrando as barreiras entre suas dores. Fez-se um tapete de compartilhamento e compaixão. E se todos puderem sentir isso, que o amor cura, que a confiança em Deus nos levanta? Instigou Maria, sentindo a vibração do Espírito Santo nas paredes da igreja. Diante daquela atmosfera crescente, uma imagem nova surgiu em sua mente, vibrante e clara. Ainda há mais, repetiu para si mesma. E nesse momento, a luz à sua volta aumentou, encorajando-a a pronunciar a mensagem que fervia em seu íntimo. O que José me revelou e o que quero compartilhar agora com todos vocês é que essa paz é uma porta que se abre para um novo entendimento, afirmou Maria, a paixão transbordando em sua voz. É um chamado para que olhemos além de nossas circunstâncias e entendamos que não estamos sozinhos. Cada um de nós carrega uma faísca divina. O murmúrio na congregação aumentou e a presença de Deus parecia palpável. Os rostos eram um caleidoscópio de emoções humanas, entre sorrisos e lágrimas, cada lágrima uma oração. Vamos então, como comunidade, mergulhar nessa nova dimensão espiritual. Precisamos buscar o amor e a paz. Essa é uma abordagem prática. O que podemos fazer hoje, juntos, para espalhar essa mensagem de esperança? Maria perguntou, com um brilho inspirador nos olhos. E ali, em meio a um mar de corações pulsantes e almas abertas, Maria percebeu que a revelação que estava prestes a compartilhar poderia realmente mudar tudo. Ela se inclinou, como se estivesse prestes a simplesmente tocar o que era divino e verdadeiro. Mas antes que pudesse abrir a boca novamente, um vento forte atravessou a igreja e a sensação de algo extraordinário prestes a acontecer envolveu a todos. Mas o que mais José quis que eu soubesse? A resposta estava tão próxima. A reflexão ecoava em seu coração, enquanto um tremor de expectativa contagiava a congregação. O que viria a seguir poderia ser a chave em uma porta mais profunda da espiritualidade. Todos aguardavam, ansiosos, prontos para descobrir a próxima revelação. Um silêncio reverente caiu sobre a congregação, e o vento que antes parecia impregnado de mistério havia se transformado em uma suave brisa, acariciando os rostos dos presentes. Todos estavam em um estado de expectativa pura, como se cada coração palpitasse em sincronia, a aguardar um novo sopro de vida. Maria sentiu essa energia puxando-a para mais perto da essência da verdade. José, murmurou em seu pensamento, enquanto fechava os olhos. A imagem dele, sábio e amoroso, invadiu sua mente, trazendo à tona as lições que havia aprendido ao longo dos anos. Ela sabia que naquele momento, mais do que nunca, era o tempo de compartilhar a luz que lhe fora confiada. Abrindo os olhos, ela se virou para a congregação e viu um mar de almas unidas, buscadoras da mesma verdade. Os ensinamentos de José falavam sobre uma conexão divina que vai além do que podemos ver e tocar, e essa conexão nos convida a sentir a paz que já está dentro de nós. A verdadeira pergunta é: como fazemos isso? Como sabemos que nossa espinha espiritual está em harmonia? Uma jovem levantou a mão, seus olhos brilhando com curiosidade. Maria, como podemos saber se estamos realmente em paz? Ah, que pergunta preciosa! Maria exclamou, com um sorriso que refletia o amor do Senhor. A paz não é apenas um sentimento, é uma experiência transformadora. Quando estamos em sintonia com o propósito divino, nossas ações começam a fluir com mais graça e abundância. Podemos sentir encontro no silêncio ao acolher aqueles ao nosso redor. Pensem, alguma vez vocês sentiram um chamado em seus corações, mas hesitaram em segui-lo? Vários murmúrios de concordância ecoaram pela igreja. Aquela profunda pergunta parecia ressoar nas almas. E a resposta, continuou Maria, é sobre como nos deixamos guiar por essa sabedoria interna.
Ela sentiu que a intensidade na sala aumentava, o Espírito Santo se fazia presente e ela podia quase tocá-lo. A verdadeira paz nos ajuda a discernir. Quando agimos com amor, mesmo em meio à dor ou incerteza, entendemos que estamos no caminho certo. José me ensinou que a paz é um rio que flui, e se estamos repletos da luz dele, nossos corações vibrarão nessa melodia. Clara, que havia se manifestado anteriormente, pegou a mão de um homem ao seu lado e disse: "Mas e as vezes em que nos sentimos perdidos, como podemos encontrar o caminho de volta?" "Ah, essa é a beleza da cocriação", declarou Maria. "Estamos aqui uns para os outros, precisamos abrir nossos corações e nos apoiar. O amor é uma ponte que nos leva a casa quando nos sentimos distantes." A conexão estava palpável e a ideia de servir uns aos outros como instrumentos dessa paz começou a florescer entre a congregação. Um homem idoso, de olhos serenos, se levantou. "Maria, como podemos transformar essa mensagem em ação? Como podemos trazer essa paz não só para nós, mas para todos ao nosso redor?" Esse questionamento fez o coração de Maria vibrar. Uma excelente pergunta! Devemos olhar para as pequenas coisas, para os gestos diários. Um sorriso, uma oração, um abraço. São as sementes que plantamos onde quer que vamos. Quando oferecemos um copo d'água a alguém que tem sede, estamos manifestando essa paz. Maria respirou fundo. Aqueles momentos de compartilhamento eram cruciais, como pontes que uniam suas almas. Mas a jornada começa aqui e agora. Quando decidimos fazer a diferença, abrimos aquela porta. O que mais José me ensinou vai além do que vocês podem imaginar. Um murmurinho excitado percorreu a congregação. O clima se tornava eletrizante e a expectativa transbordava. O que ela estava prestes a revelar poderia ser o toque final que uniria todos em um só espírito. E assim, com seus olhos brilhando de fervor, Maria lançou a pergunta que passava em sua mente. Se a paz é a flor que brota em nossos corações, qual é a semente que devemos plantar hoje, juntos, para que ela floresça para o mundo inteiro? A sala ficou em silêncio, ansiosa por respostas, enquanto a luz ao redor parecia intensificar-se, como um prenúncio de que algo grande estava para ocorrer. O que mais estava por vir? A tensão no ar era palpável, e os corações de todos começavam a pulsar como um só. Maria sentia que cada alma ali presente tinha uma resposta dentro de si, uma semente esperando para brotar, apenas precisando do calor do amor divino para se revelar. Enquanto olhava para a congregação, suas palavras dançavam no vento, envolvendo cada um em um abraço espiritual. Queridos, a resposta que buscamos não está só em nossas mentes, mas em nossos corações. A paz que todos desejamos é cultivada na essência do amor que compartilhamos. Se cada um de nós agirmos como uma luz, imagine quão brilhante nosso mundo pode se tornar. A jovem que havia feito a pergunta original pareceu entender que algo dentro dela estava prestes a se transformar. Seus olhos estavam cheios de determinação e esperança, e logo outros começaram a levantar as mãos, compartilhando suas intenções. "Eu quero semear amor nas pequenas coisas", gritou Clara. "Quero acolher mais pessoas em minha casa e ouvir suas histórias. E eu quero ajudar os que estão sem teto, levando comida e abrigo", exclamou um jovem com um semblante sério, mas um coração radiante. Maria sorriu, seu peito aquecido pela energia vibrante da congregação. O amor pulsava mitigando as inseguranças e os medos. Sim, amados, cada ato de amor é uma semente que será cultivada na vida de alguém. Vamos nos perguntar: o que mais podemos fazer para que esse amor floresça não só em nossas vidas, mas em todo o nosso redor? Nessa atmosfera, um homem de cabelos grisalhos levantou-se novamente. "Maria, e se eu não sei o que fazer? E se eu me sentir paralisado, como posso buscar a paz ou até mesmo ser luz para os outros?" Ela tinha profunda compaixão por aquele homem. Ah, amado, às vezes a dúvida e o medo se tornam barreiras. Mas o que José sempre dizia era que o primeiro passo é o mais importante. Às vezes, é preciso apenas se sentar em silêncio, orar e ouvir. O Senhor fala em nosso íntimo e diz que somos amados e valorizados. A paz é como um farol, ela brilha em nós mesmo nas noites mais escuras. Os murmúrios de concordância ecoaram. Aquela verdade parecia localizar-se dentro de cada um, despertando memórias de momentos em que se sentiram guiados por uma luz invisível.
Sigam essa luz. É necessária uma escolha consciente para agir com amor, e a cada passo vocês estarão mais perto do auxílio divino. Um calor suave envolveu a sala, como se o próprio Espírito Santo estivesse se deleitando naquelas ofertas de amor. Maria sentia que a energia se amplificava. Era como se a unidade da congregação alcançasse dimensões maiores, ligando suas almas em uma teia de luz. E lembrem-se, ela disse, seu olhar penetrando a alma de cada presente. A verdadeira paz se torna cada vez mais forte quando a compartilhamos. Por meio de nossas pequenas escolhas, criamos ondas que se espalham para além de nós. O que pode acontecer se decidirmos ser essa mudança? Se cada um decidir plantar uma semente de amor hoje? O murmúrio coletivo se intensificou, com os corações palpitando em acordo. E nesse clima de expectativa, Maria soube que algo grandioso estava prestes a se desenrolar. O local carregava uma tonalidade mágica. De repente, uma luz intensa começou a surgir na sala, como um reflexo da união de todas aquelas intenções. A energia era avassaladora e Maria sentiu a presença divina manifestar-se de uma forma que ela jamais havia experienciado. É hora de um novo despertar, anunciou ela, seu coração pulsando com fervor. Preparem-se para receber o que o Senhor tem reservado para nós. Um novo caminho está sendo desvelado. Concentremos nossas intenções e o que nasce desse amor será exaltado. A expectativa era eletrizante. Maria sabia que a jornada estava prestes a se intensificar e a transformação coletiva se aproximava. Mas nesse momento de intensidade divina, uma pergunta ecoava na mente de todos. Como poderíamos realmente nos preparar para essa nova vida que se aproxima? O suspense ficou evidente. Olhares curiosos e corações inquietos aguardavam a resposta, enquanto a luz ao redor parecia prometer revelações ainda mais surpreendentes. A luz que preenchia a sala começava a pulsar como se tivesse vida própria. Era como um riacho de brilho que se entrelaçava nas intenções de cada pessoa ali. Maria sentia que todos estavam prontos a ouvir, não apenas com os ouvidos, mas com cada fibra de seus seres. Amados, para nos prepararmos para essa nova vida, devemos primeiro buscar um espaço dentro de nós, começou Maria, sua voz suave, mas firme. Paz não é um lugar distante, ela reside em nossos corações. Às vezes, precisamos silenciar a tempestade que existe dentro da gente. É ali que encontramos o verdadeiro propósito, a clareza para nossas ações. Os murmúrios de apreensão se desfizeram, dando lugar à esperança. Aquela simplicidade tocou cada alma presente, como um bálsamo que aliviava feridas invisíveis. A conexão com Deus pode ser sutil, mas, se ouvirmos atentamente, Ele sempre nos oferece sinais. Olhemos um pouco mais para nós mesmos e para os outros. Maria fechou os olhos por um instante, sentindo a presença divina ainda mais próxima. Vamos meditar juntos. Se concentrem em seu interior, deixem suas preocupações de lado. Respirem profundamente, sintam a energia fluir através de vocês. O ambiente se tornou sereno, como uma onda que lavava o estresse e a ansiedade. As respirações sincronizadas criaram uma sinfonia harmônica. Era possível ver nos rostos das pessoas uma serenidade crescente. Assim, a luz na sala brilhava ainda mais intensamente, iluminando seus olhares e calando seus anseios. Agora, amados, visualizem uma luz envolvendo cada um de vocês. Essa luz é a paz que cada um carrega. Quando a encontramos, conseguimos compartilhar com o mundo. Lembrem-se, a paz que recebermos precisa ser distribuída. Após alguns momentos de silêncio, um homem de olhos brilhantes levantou a mão. E se, mesmo com tudo isso, ainda me sentir perdido, como posso saber se estou verdadeiramente em paz? Maria sorriu, vislumbrando não apenas a dúvida, mas o desejo de mudança. Nós, humanos, encontramos a paz em meio à confusão. É como um botão de flor que precisa abrir-se ao sol. Às vezes, será desconfortável, mas cada sentimento difícil é apenas uma oportunidade de crescimento. A dicotomia da luz e da sombra é necessária para o nosso aprendizado.
O que importa é como respondemos a esses desafios. As palavras de Maria ecoaram e os corações começaram a se transformar novamente. Ela pôde ver brotos de esperança e determinação surgindo, como se cada indivíduo tivesse decidido se conectar com seu ser verdadeiro. E mais uma coisa, acrescentou, seu olhar doce e firme. A verdadeira paz não é apenas uma sensação passageira, é uma escolha diária, um compromisso com o amor e a compreensão. Vamos cultivar isso, juntos. Cultivar amores, cultivar diálogos, cultivar a vida. O ambiente estava tomado por murmúrios de concordância e palavras de fé. As sementes de amor estavam sendo plantadas e a transformação coletiva parecia iminente. E então, como se encerando as intenções fervorosas, a luz na sala começou a mudar de intensidade, pulsando como um coração apaixonado. "Estão sentindo isso?" perguntou Maria, suas palavras dançando com a energia que preenchia o espaço. "Algo está se movendo, algo divino. O que vem agora pode mudar tudo." Maria sabia que a próxima revelação era um prelúdio de um acontecimento extraordinário. A sala estava em um estado de expectativa vibrante, os corações acelerando, e a pergunta no ar agora era: que novas dimensões de amor e luz o Senhor está prestes a revelar para nós? Um calafrio percorreu a congregação, e as lâmpadas de suas esperanças acenderam-se na magia da possibilidade. A sala parecia estar vivendo um momento quase etéreo. A luz pulsava, alternando entre tons quentes e suaves. Maria sentiu que todos em sua volta estavam completamente imersos na atmosfera divina, que se instalara e, com isso, iniciou uma nova fase. "Fechem os olhos novamente", pediu, sua voz doce ecoando como uma brisa suave. "Sintam a presença de Deus como um abraço que acolhe a cada um de vocês. Agora, respirem profundamente mais uma vez e se preparem para ouvir o que seu coração tem a dizer." Alguns se balançaram suavemente, como se estivessem sendo tocados por um vento sagrado. Foi nesse silêncio carregado de expectativa que uma vislumbre de luz desceu, como um raio de sol que atravessa as nuvens. Muitas pessoas começaram a sentir lágrimas escorrendo, não de tristeza, mas de alívio. Amados, a paz não é apenas uma sensação que se busca, mas uma experiência que se vive. Às vezes, precisamos da dor para saber o que realmente é valioso. Cada um de vocês que sente a inquietação em seu ser é convidado a olhar para essa inquietação, pois ela pode ser o combustível para a sua transformação. Continuou Maria, com um brilho nos olhos. Um murmúrio de compreensão percorreu a sala. As palavras de Maria estavam calando fundo. Deus não nos prometeu um caminho sem pedras, mas Ele nos sustenta quando tropeçamos. Se a dor nos visita, que saibamos recebê-la como o professor que vem para nos ensinar. Podemos escolher como reagir. Não alimentem a dúvida, mas deixem que a fé floresça. Vocês estão sendo preparados para algo maior. As mãos começaram a se unir, formando uma corrente de amor e solidariedade. A cada toque, era como se a energia compartilhada se ampliasse. A luz estava tão palpável agora que quase parecia uma entidade própria, dançando em comunhão com os anseios daquelas almas. "Quando olhamos para dentro, encontramos a força que tanto procuramos fora", disse Maria. "E quando nos abrimos para esses sentimentos, não apenas repararemos os nossos próprios corações, mas também seremos instrumentos da cura para os nossos irmãos." Assim, Maria pediu que todos se levantassem. E, de mãos dadas, todos sentiram uma onda de amor incondicional fluindo entre eles. Era um momento de conexão que parecia transcender o espaço físico. Quantos desses sentimentos dolorosos puderam trazer cada um de vocês a esse momento? Questionou, com os olhos fixos em cada rosto. A sala ficou em silêncio, apenas interrompido por um leve suspiro aqui e ali. As pessoas refletiam sobre suas lutas, sobre os medos, e começavam a perceber que aquelas dificuldades eram de fato degraus, não barreiras. De repente, uma figura familiar surgiu na mente de Maria, e ela visualizou a imagem de um amigo querido que havia partido. Um conhecimento profundo a envolveu. "Nós não estamos sozinhos nesse caminho", ela murmurou. "Os espíritos queridos estão conosco, sempre prontos a ajudar."
A energia na sala se intensificou, como se aqueles entes estivessem sussurrando bênçãos. Foi então que Maria, cheia de fervor, exclamou: "Agora, amados, vamos abrir nossos corações para novas revelações. O Senhor, em sua infinita bondade, quer nos guiar. Que sentimentos novos e vivificantes se façam presentes." Nesse instante, uma onda de calor e luz inundou o ambiente. A sala se encheu de um som como o de sinos tocando, que parecia vir de todos os lugares e de lugar nenhum ao mesmo tempo. As pessoas começaram a murmurar uns para os outros, dividindo visões e esperanças, e um novo ritmo de louvor começou a tomar forma. "Preparem-se", disse Maria, com um brilho resoluto nos olhos. "Algo extraordinário está prestes a acontecer, e nós estamos prontos para receber." E assim, enquanto o murmúrio aumentava, a expectativa no ar ficou palpável. Uma nova pergunta pairou sobre eles, carregada de mistério e promessas. O que mais Deus quer revelar em nosso meio? Estamos prontos para as surpresas do divino? A energia que preenchia a sala parecia agora se transformar em um fio invisível, unindo os corações e as almas presentes. Maria olhou ao redor e viu rostos conhecidos e desconhecidos, todos iluminados por uma centelha de esperança. Ela sentiu um peso se elevar, como se a dor que cada um carregava estivesse sendo lentamente dissolvida naquele espaço sagrado. "Deus deseja que nós compreendamos a profundidade do seu amor, meus queridos", disse ela, sua voz ressoando como um eco de antigos ensinamentos. "Cada um de vocês é um filho amado, e nossa jornada pode ser um reflexo desse amor. Às vezes, precisamos apenas deixar ir o que nos prende e nos abre para as bênçãos que estão à nossa espera." O som dos sinos continuava a acalentar o ambiente. A luz parecia dançar em torno deles, e o murmúrio da congregação se tornava um hino de adoração que ecoou forte e firme, como o pulsar de um coração coletivo. "Vamos juntos entregar as nossas ansiedades a Deus", exclamou ela. "Entreguemos nossas batalhas, nossas perdas, e com isso abracemos a renovação que Ele nos oferece. Imaginem seus medos como folhas secas levadas pelo vento, enquanto vocês se firmam na terra fértil do seu amor." Enquanto falava, Maria pôde perceber que muitas lágrimas de alegria estavam agora brotando livremente. Havia um cataclismo de emoções, um choque de transformação que refletia naqueles olhos úmidos. A atmosfera estava repleta de um amor quase palpável. Uma visão surgia em sua mente. Ela viu as almas se ligando a momentos que presenciaram, desde sussurros de esperança até consolos silenciosos provenientes de entes queridos. Era como se uma ponte fosse construída entre o plano terreno e o espiritual, permitindo que aqueles que amavam e partiram pudessem se manifestar e abraçar os que permaneciam. Se existem sentimentos que apontam para a dor, pensem neles como avisos que nos lembram do que é verdadeiramente importante, falou Maria. Esses sentimentos nos ensinam a valorizar o agora, a compreensão frutífera do amor que nunca se vai. Nossos entes queridos que tanto amamos estão sempre por perto. Eles nos guiam e vibram na alegria das nossas vitórias. Um calafrio deliciosamente intenso percorreu a sala. As energias pareciam se intensificar e os rostos começaram a brilhar com uma percepção nova de esperança e conexão. É claro que a presença do divino provocava momentos de clareza. Como saber, então, se nossos entes queridos estão em paz? Escutem seus corações. Cada impulso amoroso, cada lembrança afetuosa é um sinal que eles estão contigo. Maria falava fervorosamente, a paixão resplandecendo como uma luz. Os sonhos, os sinais sutis, as pequenas coincidências, tudo isso é o amor manifestado. As orações começaram a fluir de seus lábios. O espaço tornou-se um campo de oração e adoração. Palavras fervorosas de gratidão e esperança se entrelaçavam como flores silvestres que brotam entre pedras duras. Por um momento, tudo parecia vibrar em um único propósito. Todos ali entendiam que eram parte de algo maior, que as dificuldades não eram um fardo, mas um caminho para a iluminação. Estamos indo em direção a algo lindo, disse Maria, inspirando os corações a se elevarem a um nível superior de adoração. E nesta jornada, a fé é nosso maior aliado. Deus nos prepara, queridos, para revelações ainda mais profundas.
Ela olhou para cima, como se pudesse ver a luz brilhante das estrelas dançando sobre eles. Preparem-se, pois a graça divina está à porta. O Senhor deseja falar ainda mais profundamente, e um chamado ressoará na alma de cada um de vocês. Com essas palavras, a sala pareceu vibrar ainda mais intensamente. A expectativa crescia, um tremor de erupção espiritual. O que mais está por vir? Que revelações nos aguardam nas próximas horas? O mistério pairava no ar, convidando cada um a mergulhar mais fundo nos planos divinos que estavam prestes a se revelar. O dia havia chegado e a pequena igreja de São José estava resplandecente como nunca antes. O clamor das vozes unidas em oração ressoava nas paredes de pedra antiga, e a luz que preenchia o espaço parecia pulsar com um ritmo divino. Maria, agora confiante e com a alma aquecida, sentia uma expectativa palpável no ar. Havia chegado um momento que a comunidade tanto esperava. Com o coração repleto de amor, Maria subiu ao altar, olhando para os rostos esperançosos que a cercavam. Meus irmãos e irmãs, começou, com a voz firme mas suave, nós estamos vivendo um momento sagrado. José me ensinou que a verdadeira paz vai além de nossas circunstâncias. Ela é uma escolha, uma entrega ao amor divino que nos liga. Enquanto falava, a sala parecia absorver cada palavra como se fosse um remédio para feridas profundas. Era como se o próprio Espírito Santo estivesse fluindo entre eles, curando corações e unindo almas. Quando encontramos nossa paz interior, começamos a perceber que os entes que amamos estão sempre presentes, nos envolvendo e guiando. Eles desejam que vivamos em plenitude. Os sorrisos começaram a surgir, pessoas se abraçavam e sussurravam palavras de encorajamento. Maria continuou. A vida é uma jornada, cheia de desafios, mas também repleta de amor. Assim como o grão de trigo que precisa morrer para dar vida, nossas lutas são oportunidades de crescimento. Abracem cada uma delas. Um murmurinho de concordância ecoou pela congregação. A mensagem de amor e resiliência tocava a alma de todos. Maria olhou para Clara, que estava lá, apoiando sua amiga, e sentiu um impulso interior. Clara, vem compartilhar um pouco de sua luz com todos nós. E Clara não hesitou, levantou-se, o olhar brilhante, e testemunhou como a fé a havia sustentado nas horas mais sombrias após a perda do pai, reforçando a conexão que eles ainda mantinham. Isso é o que acontece quando abrimos nossos corações, continuou Maria, sua voz ressoando com autoridade amorosa. O amor nunca morre. Ele se transforma, se adapta, mas nunca desaparece. Precisamos olhar além da dor e ver a beleza da vida que continua. O ar estava carregado de emoção. Cada testemunho trazia a sensação de que estavam juntos, erguendo-se uns aos outros em um crescendo de adoração. Assim, enquanto a energia fluía, Maria sabia que estava prestes a receber uma nova revelação. Nós estamos aqui para viver em espírito e verdade. E hoje eu convido cada um de vocês a experimentar essa conexão divina. A luz na igreja parecia centelhar ainda mais intensamente, uma resposta ao clamor coletivo. Maria começou a orar, chamando a presença de Deus com fervor. Ó Senhor, manifesta a tua paz em nossos corações, que cada um aqui possa sentir o calor do teu amor e a certeza de que estamos acompanhados. Nesse instante, um silêncio reverente envolveu o espaço. As pessoas fecharam os olhos e a presença divina desceu como um manto, envolvendo todos em profunda serenidade. Maria, com o coração ardente, sentiu a essência de José, de todos aqueles que já partiram, irromper como um rio de luz. A verdade, amados, é que a vida nunca termina, ela apenas se transforma. Aqueles que amamos estão sempre ao nosso lado, orientando-nos a cada passo. Então, uma onda de amor e gratidão começou a circular entre a congregação, e lágrimas de alegria escorriam. A compreensão florescia nos corações, e em meio a essa energia poderosa, Maria falou mais uma vez. Vocês estão prontos para receber essa paz que transcende todo entendimento? Estão prontos para se tornarem agentes de mudança no mundo?
Sim, a congregação respondeu em uníssono, como um coral vibrante. Então, levante-se um a um, compartilhem esta luz com aqueles ao seu redor. Sejam a conexão que desejam ver no mundo. Deixem que a paz que agora habita em vocês transborde e toque outras vidas. Maria exclamou, seu espírito elevado, irradiando esperança e amor. Um ao outro, as pessoas se abraçavam, espalhando amor e sinceridade. Os fiéis estavam agora como uma única entidade, movendo-se em direção a um propósito coletivo. O amor era palpável, ele parecia dançar no ar, criou um espaço sagrado onde a transformação começava a acontecer. Tudo ali tinha um propósito. Cada lágrima, cada sorriso, cada abraço era um testemunho do poder do amor divino. E assim, naquele lugar sagrado, Maria e sua comunidade entenderam que a alegria e a paz não eram apenas desejos, mas realidades acessíveis quando alinhadas com o propósito maior. A jornada continuava, mas agora era iluminada por uma nova consciência. A certeza de que cada um havia encontrado seu lugar no grandioso mosaico da vida. Aceitem essa missão, Maria concluiu, com lágrimas de alegria. E deixem que a luz de Deus brilhe através de nós, agora e sempre. Amém. Poderosa declaração, a congregação irrompeu em louvores, em uma celebração de amor, transformação e para sempre se lembraria daquele dia em que a luz de Deus se manifestou em suas vidas. A história de fé de Maria e José se tornaria um legado eterno, abraçando a todos com a certeza de que o além é, na verdade, uma bonita continuação do amor. Agora você tem um papel fundamental. Não hesite, inscreva-se imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas de fé. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e trazer mais luz a esta mensagem. E comente suas reações e testemunhos sobre este final emocionante. Não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta manifestação de fé. Você precisa mostrar seu apoio.